Amém? Pode se assentar, amém? Tá certo? Aqui eu vou mais para frente. Tá bom? Glória a Deus, amém? A paz do Senhor, amada igreja. Ô, irmão, nem começou, você já está esse amém xoxo. Dá um amém direito aí. Glória a Deus. Sem mais delongas, curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Vamos orar? Pai querido e amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, já operou em nosso meio, pela tua doce presença, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Deus, quero te agradecer por mais um ano de vida. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração venha nos transicionar, Senhor, venha nos tirar de um lugar para outro, Senhor, venha nos posicionar corretamente, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo, em nome de Jesus, Senhor, Pai, eu peço que abra o nosso entendimento, fala ao profundo no nosso coração, que a nossa alma, ela se abra, Senhor. Espírito Santo, nós te convidamos, nós te damos boas-vindas, convence-nos do pecado, da justiça, do juízo. Nós queremos nos fazer disponíveis, Senhor, nos fazemos disponíveis nessa noite para a tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Ministra o nosso coração, fala conosco, fala comigo, Senhor, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Vou botar essas coisas para cá. Passar essa para cá. Quem estava aqui semana passada, quando o pastor pregou sobre Jonas? Foi semana passada, né, amor? Quem estava? E eu estava sentadinha ali, e Deus começou a falar comigo sobre aquilo que ele estava pregando. E me falou, eu quero que você se dedique com Jonas, né? Estude Jonas. E foi interessante até, porque acho que os teens também estudaram Jonas, tiveram um tempo, né? Cadê a Denise? Sobre Jonas, fizeram um quiz. Então vamos ver, né? Quando vocês estão afiados aí a respeito de Jonas. E eu percebi grandemente assim, o Senhor nos alinhando. O Senhor falando não apenas no meu coração, mas falando no coração de outras pessoas aqui dentro, de uma outra geração também a respeito disso. Amém? E é sobre Jonas que eu quero falar. O título da minha pregação é Fugindo da sua missão. A falta de visão, identidade e propósito. E é interessante porque quando eu falo Jonas, a imagem que todo mundo tem na cabeça, e me corrija se eu estiver errado, é de um homem dentro de um peixe. A gente pensa num grande peixe e pensa no homem. É ou não é? Todo mundo de acordo? Mas isso se deve à escola dominical. Isso se deve a gente crescer vendo vegetais, assistindo a... Hoje em dia, quem é que o pessoal está vendo? É Superbook, que mais? Que os pais, os pequenos, o que você anda pondo para a criançada ver? 3 palavrinhas, diante do trono, né? Que faz aquela musiquinha, como que é? Não, quem é Jesus eu sei. Mas nós assistimos esse material, e glória a Deus por isso. Só que Jonas, ele não é um livro para crianças. Jonas não é uma história para crianças. Se tem alguém que tem que entender Jonas, são os adultos. E a maior parte dos adultos tem uma noção infantil a respeito do livro de Jonas. E eu quero hoje construir algumas coisas com vocês. Eu vou pôr o meu, porque ele distrai, ele fica piscando. Com vocês essa noite. Dá glória a Deus. Deus é generoso com sua graça, mas Ele também é meticuloso com a sua disciplina. Olha que coisa interessante. Deus é generoso com a sua graça, mas Ele é meticuloso em sua disciplina. Jonas não precisava ser salvo do grande peixe, porque o peixe foi preparado por Deus para salvá-lo. Olha, eu quero que você vá prestando atenção no que eu estou te dizendo. O peixe foi preparado por Deus para salvar Jonas.
Deus envia tempestades nas nossas vidas. Nunca para nos pagar de volta, nos dar o troco, mas para nos trazer de volta. Sempre para nos trazer de volta. Diga isso para alguém. O Senhor prepara tempestades para te trazer de volta. Às vezes as tempestades são exatamente o que nos salva. É o que nós precisamos. Quando eu comecei a entrar no livro de Jonas, eu percebi que Jonas é o livro que, dentro da festa do tempo profético do Yom Kippur, Jonas é o livro que é lido. É o livro de Jonas. Durante o tempo, Yom Kippur é o dia da expiação. E é o dia em que eles percebem que todos os seus pecados estão perdoados. Portanto, para um judeu, é o dia mais sagrado do ano. E ainda assim, em Yom Kippur, o livro de Jonas é a leitura obrigatória. E nós podemos aprender muito a respeito de nós mesmos dentro do livro de Jonas. Então eu quero te dar algumas observações sobre esse livro. Quando fugimos de Deus, nós corremos para os lugares mais estranhos. Quando a gente está fugindo de Deus, a gente consegue ir para o lugar mais estranho. Nunca fugimos de Deus para algo melhor. Pensa nisso. Nunca fugimos de Deus para algo melhor. Nunca fugimos de Deus para algo bom. Normalmente, soa mais ou menos assim. Correr de Deus, ou quando você foge de Deus, na verdade você está fugindo de toda fonte de sabedoria e verdade das pessoas que estavam à sua volta. Porque Deus sempre usa, lembra que pessoas são presentes de Deus? Quando eu estou fugindo de Deus, quando eu estou fugindo do que Deus tem para mim, eu começo a fugir da fonte de sabedoria e verdade, não apenas de Deus, mas das pessoas que estão à minha volta. Então, Deus, ele é paciente, mas ele também é pragmático. Uma outra lição em Jonas é que Deus é generoso com a sua graça, mas ele é completo na sua disciplina. O julgamento e a disciplina de Deus são uma realidade. E o problema é que quando nós perdemos o âmago, quando nós perdemos o ponto de vista correto de Deus, com relação a isso, nós não entendemos que o julgamento e a disciplina de Deus, quando vem contra nós, quando vem sobre nós, ele tem o objetivo de produzir fruto. Olha que tremendo isso. O julgamento, a disciplina de Deus, quando vem até você, é para que você produza fruto. Sempre foi feito para salvar a alma de alguém. Paulo entendeu essa verdade. A palavra diz, você lê ali Paulo falando que entregou alguns para Satanás, para ver se a alma deles se salvava. Isso soa ruim, entregar alguém para Satanás. Mas às vezes Deus permite que sintamos totalmente as consequências daquilo que nós estamos fazendo. Quantas vezes Deus permite que você sinta toda a consequência daquilo que você está fazendo? E qual é o objetivo de Deus com isso? Te trazer de volta para Ele. Trazer você de volta para Ele. Então, a disciplina e o julgamento de Deus são sempre completos. São sempre uma tentativa de te trazer de volta. E tendo isso em mente, eu quero ler com você Jonas capítulo 1. Abre lá no livro de Jonas capítulo 1. Se você ainda não abriu, que nem o Nel, que já correu lá e abriu. Né, Nel? Tá afiado. Diz assim. Deixa eu só te falar uma coisa interessante que eu anotei. Depois você lê na sua casa, Ezequiel 14. E isso é assustador, porque se você se aproxima de Deus com um ídolo no seu coração, Ele responderá de acordo com o ídolo.
Então, se você se apresenta diante de Deus com uma idolatria pelo dinheiro, Deus vai responder de acordo com aquele ídolo. Como que Ele vai responder? Ele vai fazer você passar por tribulações na área financeira. Vocês estão me entendendo? Depois lê Ezequiel 14. Toda vez que você se aproxima de Deus com um ídolo no coração, Ele vai responder de acordo com esse ídolo. E agora, tendo dito isso, eu vou ler para vocês Jonas 1. Era importante colocar essa ressalva. Amém? A palavra do Senhor, quem tem a King James, gostaram dessa? Essa é nova. Quem tem a King James vai ler assim, né? E a palavra do Senhor, né? A palavra de Yahvé veio a Ioná, Ben-Amitai, Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir. Agora você fala assim para mim, ó, coitado. Não, vou ler de novo, vocês fazem bonitinho, tá bom? Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Deus, como se fosse coisa possível, né? O Senhor, e partiu na direção de Tarsis. Eu esqueci de mandar para o Data Show o mapa. Se você achar aí, tem um mapa que vai mostrar Tarsis, Jope, Nínive, só para vocês entenderem. Aí você coloca. Isto é, jaspe amarelo, descendo, diga comigo, descendo, para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um grande navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar, diga, ó coitado, da presença de Yahvé. Contudo, Yahvé fez soprar um grande vento sobre o mar, e caiu uma tempestade grandiosa, tão devastadora, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e tendo se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessa? Levanta-te agora mesmo, começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde e lancemos sortes para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Quem és tu e qual a tua ocupação? De onde vens? Qual a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu e temo a Yahvé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Porque o Elohim significa Deus Criador, tá? Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo, a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhe aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Yahvé nesses termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e ele se acalmou. Assim que notaram que o mar aquietara, todos os homens adoraram e louvaram ao Senhor com grande temor, oferecendo-lhes sacrifícios e fazendo-lhes votos. Entre mentes,
o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites até aí. Ufa! Quando vocês forem ler a Bíblia com o pastor, fala que metade do livro de Jonas vocês já leram. Amém? Quase a metade, né? A gente leu um quarto. Porque só tem 4 capítulos. O livro de Jonas. Deixa eu te pôr dentro de um contexto. Jonas é um livro de ponta cabeça. Tudo no livro de Jonas é grandioso. É um grande peixe, é a grande cidade de Nínive, é uma grande tempestade. Vocês estão me entendendo? Jonas, se você ler o livro quando o Senhor, porque o que é um profeta? O que é um profeta? O profeta é um santo enviado de Deus, ele tem uma mensagem de Deus. Então, quando eu leio os livros dos profetas menores, quando eu leio o livro dos profetas maiores, se você só virar algumas folhas e ler Miqueias, que é o próximo, ele começa exatamente como o livro de Jonas. Ele fala assim, veio a palavra de Yahvé em visão ao profeta Miqueias. E todo o livro de Miqueias vai ser a mensagem que Deus deu a ele. Então são as palavras do profeta pregando aquele povo. Amém? Mas não é assim com o livro de Jonas. O livro de Jonas não está pregando nada. O livro de Jonas é sobre ele. O nome Jonas vai aparecer 18 vezes nesse livro tão pequenininho. E nós vamos ver pela primeira vez, não é Deus dando uma mensagem e o profeta falando algo da parte de Deus. É Deus contando a história de um profeta, para que cada um de nós possamos entender aonde temos sido Jonas. Você não pode ler então Jonas como uma criança. Porque Jonas vai tratar de questões profundas dentro de nós. Quantos estão me entendendo? E eu vou te dar um panorama que talvez você não saiba. Jonas foi o profeta que ungiu o rei Jeú. Na verdade, ele ungiu Jeú a rei. Quem ungiu Jeú a rei na Bíblia? E lembra que Jeú foi o cara que matou Jezabel. Foi ungido por Jonas. E dentro da tradição rabínica, Jonas, ele era discípulo, ele era da companhia de profetas de Eliseu. E eles entendem que Jonas era o filho da viúva de Sarepta. Você lembra dessa história? Quem era aquela criancinha que morreu? Jonas. Jonas é esse profeta. Mas Jonas é um homem odioso. Jonas é um cara desprezível. Quando nós vamos lendo a história de Jonas, não tem nada de bonito nela. Ele não tem nada parecido com o profeta Elias. Ele não tem nada parecido com o profeta Eliseu. O nome Jonas, eu já disse para você, né? Então espero que você lembre. Jonas significa pombo. Diga pombo. Quando vocês não quiserem chamar o Rafael de pombo, você pode chamar de Rafael Jonas. Rebeca Jonas. Porque é pombo. Mas pombo na Bíblia é uma clara alusão, uma referência a quem? Ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o próprio Jonas não era convencido disso. Ele não era convencido de nenhuma dessas coisas. Eu vou mostrar para você, enquanto nós fomos estudando, que Jonas era um cara racista. Nos dias de hoje, ele seria cancelado. Ele era egoísta. E eu sei que a gente tem a tendência sempre de escutar uma palavra e pensar, poxa, Jonas parece com alguém que eu conheço. Mas a verdade é que toda vez que nós lemos a Bíblia, nós precisamos saber, Jonas se parece comigo. Você consegue dizer isso? Jonas se parece comigo. Porque a gente gosta de pensar que Jonas parece com alguém. Não, Jonas se parece com você, se parece comigo. E Jonas foi o cara que, lá em 2 Reis, se você for ler depois 14, no versículo 25, se você não quiser abrir, eu vou ser girar aqui. Eu vou abrir bem rápido aqui. Tá vendo como eu estou sendo girar? Nossa Deus, eu fui muito agora. Vai dizer assim, olha.
restabeleceu as fronteiras de Israel, está falando do rei Jeroboão, que foi um péssimo rei, foi um tralha, terrível. Desde a entrada de Amate, no norte, até o mar de Arabá, o mar Morto no sul, tudo conforme Yahvé, o Senhor Deus de Israel, havia prometido, por intermédio do seu servo, o profeta Jonas, filho do profeta Amitai, de Gat-Éfer. É o mesmo Jonas. Mas você sabe qual é o contexto dessa história? Jonas foi o cara que profetizou que o território de Israel ia aumentar. Ele deu uma profecia que não aconteceu. Ele profetizou a favor de Israel. Então Jonas é um cara que está precisando se achar nessa situação. Vocês estão me entendendo? E Nínive? Quem fundou Nínive? Nimrod. Nimrod, que foi outro cara muito ruim, fundou Nínive. E o desenho cuneiforme de Nínive, eu só estou te dando informação, mas para você entender que tem muita coisa profética nisso que vale mesmo um estudo. É um peixe dentro de um cercado. E quando eu lia isso, Deus me falava, eu mandei ele, porque eu queria, uma das coisas que sempre atrapalha na nossa caminhada, é quando nós nos tornamos religiosos, peixinho dentro de um cercado, é o que a religião faz. A cidade de Nínive seria para Jonas como se Deus tivesse mandado ele ir pregar para o Hamas. E falassem para ele assim, olha, tá vendo aqueles caras que mandam bomba, foguete, míssil, metralham todo mundo, vai lá e prega para eles. Eles esfolavam vivo as pessoas. Jonas não estava nem um pouco contente com essa situação. Eles eram inimigos de Israel. Então esse é o pano de fundo. Essa história, a história de Jonas, nunca foi sobre peixe. O livro de Jonas vai falar sobre ele, mas não são as palavras dele. Jonas foi o mais longe possível de Deus. Vocês acharam o mapa? Era o que eu queria, gente. Deus é muito maravilhoso. Olha, se garantiu, hein? Porque era o que eu tinha separado, que tinha as flechas. Era esse mesmo. Olha lá. Jonas desceu para Jope. Nínive está praticamente do lado. Da onde ele estava. Da onde estava Israel. Mas sabe para onde ele vai? Ele vai para o lugar mais distante, na direção oposta, na divisa do mundo que ele conhecia. Porque Tarsis já está ali na África. Do outro lado era o Oceano Atlântico. Ali, na verdade, é o Estreito de Gibraltar. Você estudou isso na escola, eu tenho certeza. Está lá. O Estreito de Gibraltar. Na Espanha. Pastor gritou? Amém? Então o cara, ele não quis só fugir de Deus. Ele foi para o lugar mais longe, do longe, do longe. Gente, ir a Tarsis durava 1 ano a viagem de ida e volta. 1 ano. Sabe quando você pensa assim, tem como? Imagina, mas foi o que eu te falei. Ó, coitado. Como que alguém quer fugir de Deus a ponto de querer ir tão longe, tão distante? Havia algo na mente e no coração de Jonas que afetou a sua visão. E visão é sempre sobre... Gente, vocês já esqueceram tanto que nós falamos de visão? Deus dá visão, a visão de Deus é sempre para quê? Vidas. Vidas. Tudo que Deus faz é para que a gente ganhe vidas. A visão de Deus, que nós pedimos para Deus nos dar uma visão, é para poder alcançar vidas. E então o que acontece? Jonas tinha uma visão equivocada de Deus e da sua misericórdia. A religião faz isso. Jonas precisava de terapia. Jonas precisava, nós vemos aqui a psicologia da desobediência religiosa. Quando eu começo a desobedecer e ainda me justifico de forma espiritual. Ele saiu correndo para longe da graça e do perdão. Por isso que é lido Jonas durante o Yom Kippur.
A falta de visão de Jonas está claro pela sua falta de amor às vidas. Porque não é só ter amor às vidas que você gosta, às vidas que você conhece, ao seu grupinho. É ter amor por aqueles que você não quer bem. Aqueles que você tem rivalidade, desafeto. Vocês estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Então, nós vamos vendo o desligamento espiritual de Jonas. Eu pedi para você repetir a palavra descendo. Põe o mapa de novo ali. Você vai ver que Jonas saiu da onde ele estava. Em primeiro lugar, ele desceu a Jope. Depois que ele desceu a Jope, ele foi o mais longe que ele poderia. Quando ele entra no barco, ele desceu até o porão. Você percebe que agora a vida de Jonas é só uma progressão de indo cada vez mais para baixo. Ele está descendo, ele está se desligando, ele está se desconectando. Tudo que Deus começou a me falar de Jonas, agora eu lembrei por quê também. Porque eu tinha pregado sobre Jezabel. E um profeta que dormiu foi Elias. E aí eu leio agora outro profeta que dorme. E aí Deus, eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, eu quero te mostrar também quando o movimento, o mover profético é desligado. Porque o profeta fala sempre desse mover profético. E então nós vemos aqui Jonas nesse desligamento espiritual. E o que era apenas uma visão privada de Jonas tentando fugir de Deus, entre Jonas e Deus, agora afeta todo mundo à sua volta. E antes que você pense que Jonas estava fugindo de Deus porque ele tinha medo de morrer, você não leu a história de Jonas. Porque morrer não era um problema para Jonas. Jonas vai pedir para morrer, é assim, cada capítulo ele pede para morrer num canto. Deixa eu morrer aqui no navio, deixa agora eu morrer aqui na barriga do peixe. Depois ele pede para morrer debaixo da mamoeira. Mamoeira? Quem acha que é mamoeira? Quem acha que é mamoneira? Quem acha que era outra planta? Quem? Não era uma amoreira não, filho. Agora, vocês ficaram na dúvida, agora eu vou lá logo ler para vocês não ficarem aí. Mamoneira. Todo mundo errou. Era uma, diz assim, porque do outro lado é mamoneira. Mamoneira dá o quê? Mamona, você ia falar mamão. Alguém falou mamão. A Sabrina falou mamão. Olha lá, posso ver mais um mamão. Papai ainda. Não olham para mim e falam que dava caju, não. Dava mamona. Então você percebe que o assunto é sério. Volta aqui. Esse desligamento espiritual de Jonas. Então o que você precisa perceber? Jonas preferia morrer do que obedecer a Deus. Olha que sério isso. E essa história está aqui. Deus vai contar a história desse profeta Jonas, para que a gente possa perceber. Quanto mais eu me afasto de Deus, eu entro num lugar onde eu prefiro morrer do que obedecer a Deus. E a gente morre com as nossas escolhas. Morre achando que no mundo as coisas são muito mais divertidas. Morre porque não quer abrir mão de algo que Deus já pediu para entregar. Às vezes você não morre fisicamente. E na verdade, a maior parte das vezes você morre espiritualmente. Então, nós vamos lendo aqui, e olha que interessante. As pessoas cheias de misericórdia, não é Jonas, são os marinheiros. Os marinheiros vão virar para Jonas e vão dizer assim, ó. Todos os marinheiros em grande pânico, passou a aclamar o seu próprio Deus. Porque eles eram politeístas, então eles tinham um Deus para cada coisa. Então de repente começaram a falar, não, o mar está assim, vamos orar para o Deus do mar, vamos orar para o Deus do vento, vamos lá.
com o propósito, começaram a jogar a carga para fora. E Jonas estava dormindo profundamente. Olha o nível de desligamento espiritual que esse cara estava. Estava tudo dando errado. Eu sei que você já viveu isso ou conhece pessoas assim. Que está tudo dando errado e a pessoa é incapaz de perceber o que está acontecendo. Ela está dormindo. Dormindo. O circo está pegando fogo. E a pessoa nem está, não percebe todas as más escolhas, a sua paralisia, aonde está levando. E aí, o capitão vai falar para ele. A gente tem mania de ler rápido, eu gosto de detalhes. Olha o que ele vai dizer. Como você consegue ficar dormindo numa hora dessa? Levanta-te agora mesmo e comece a clamar ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e nós não pereçamos. Quem é o profeta aqui? O capitão. O capitão está sendo um profeta. O capitão está falando algo que um profeta diria. Levanta-te, desperta. Comece a clamar a Deus, quem sabe? Ele tem compaixão, misericórdia de nós. E então, os marinheiros tiram sorte e vão para Jonas e falam para ele assim, ó, me conta uma coisa. De onde, qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a tua terra? A que povo você pertence? Se você não matou a charada, eu vou te dizer porque a minha palavra é fugindo da missão e você vai entrando em algumas crises. E uma delas que Jonas estava se chama identidade. Os caras começaram a perguntar para ele, porque como que uma pessoa se define? Ela fala, olha, eu sou paulistano, eu sou ilhabelense, sou filho de não sei quem, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando você não tem a revelação de Deus sobre quem você é, você fala o lugar que você veio, a sua ocupação, o seu status. Eles começam a falar, cara, você está dormindo há tanto tempo que a gente quer saber quem é você. Qual é o teu nome? O que você faz? De onde você vem? Essas são as perguntas. E aí olha como uma pessoa religiosa responde. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Queridos, qualquer coisa que Jonas não era temente a Deus. O cara estava fugindo. Mas um religioso é assim, Gerson. Ele é incapaz de dizer, eu sou um pecador fugindo de Deus. Ele fala assim, não, ó, eu sou crente velho, eu sou um cristão e temo a Deus. E está no pecado. Eu sou um cristão e temo a Deus, mas não quero obedecê-lo. Essa é a resposta de Jonas, na verdade. O cara ainda é bocudo. Eu conheço gente que é bocudo e pensa que isso é bonito. Não, Deus conhece o meu coração. Tanto conhece que diz que é enganoso. Olha ele respondendo para Deus. Ah, que se eu sou Deus. Pimenta nessa boquinha. Olha só o que ele fala. Eu sou hebreu e temo Yahvé. E ele sabe que aquela confusão é por causa dele. Olha o que ele vai dizer para os caras. O Deus que criou os céus e a terra. O mar e a terra. Aliás, ele nem fala céu, ele fala mar. Pra vocês saberem que essa confusão é por causa do meu Deus. Ai, mas bicho abusado. Então aqueles homens repreendem e falam, o que você está fazendo? E aí vai dizer um detalhe, eles já sabiam que ele estava fugindo do seu Deus. Por quê? Muito provavelmente quando chegarem em Tarsis, sabe quando você está ali, você vai embarcar, você vai viajar, você está no aeroporto, você ainda nunca foi para o aeroporto, eu profetizo essa bênção na sua vida, tá bom? Mas todo mundo que está no saguão de embarque, ele está conversando, não sei o quê, ou você está na balsa, né, desce do carro, as pessoas perguntam, e aí, está vindo passear em Ilhabela? Provavelmente os caras falam assim, nós estamos indo para Tarsis, eu tenho negócios em Tarsis, eu vou visitar minha família em Tarsis, eu tirei um ano sabático, eu vou ficar viajando um ano para ir voltar para Tarsis. Jonas, cara, os caras falam assim, e você, de onde vem, para onde vai? Passear e rodear a terra, não. Jonas falou assim, ó, eu estou fugindo do meu Deus. Porque os caras estão dizendo aqui, gente, está escrito. Ele já havia contado tudo. Ele já havia contado tudo. Por que ele estava ali fugindo? E aí os caras vão virar para ele
E olha o comportamento de Jonas. Jonas era tão egoísta que ao invés dele pular no mar sozinho, ele ainda virou para os caras e falou: me lança no mar. Olha, era muito abusado esse cara. Me pega e me joga no mar. Ele sabia que ele era o problema, por que ele não pulou logo? Ele queria ainda que o sangue dele ficasse na mão dos caras. Ele era egoísta, ele era um profeta que não tinha o coração de Deus. E é sempre muito perigoso você profetizar sem ter o coração de Deus. Eu ensino isso para vocês. Olha os marinheiros, a Bíblia vai dizer que os marinheiros ficaram com medo. Eles relutavam para jogar ele. Os caras estão agindo com graça e misericórdia que Jonas não conhecia. Porque a visão do Deus que ele tinha não era a visão correta de Deus. E então, Yahvé, vai mandar o grande peixe, e presta atenção. Esses caras, quando jogam, diz que eles pararam, adoraram e louvaram ao Senhor com grande temor. Escute mais. A primeira oração, quem fez dentro do navio, foram os ímpios. Não foi o profeta. As primeiras pessoas que você lê que oraram a Deus, não foi o profeta Jonas, foram os marinheiros. A primeira oração foram eles que fizeram. E aí diz que eles sacrificaram e adoraram. E queridos, num navio não dá para você acender uma fogueira e fazer um altar para Deus. Eles tiveram que retornar, a tradição rabínica diz. E foram até uma cidade onde Deus era adorado para prestar culto a Ele. E aquele profeta abusado, fugindo de Deus. Porque toda pessoa que está fugindo de Deus é um pouco abusada, é ou não é? Quem concorda? Quem concorda que é muito abusado? Mas a gente quer ser legal. Vocês estão me entendendo? Então, Deus fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Dentro do ventre, capítulo 2, do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Elohim Deus, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé e ele me respondeu. Do ventre do Sheol da morte gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão, e ao meu redor as grandes ondas e vagas passaram sobre mim. Então pensei e fui expulso da sua presença. Meu Deus do céu, mas Deus tem muita paciência. Jonas foi expulso. Jonas está fugindo da presença de Deus. Nem é uma oração sincera. Porque eu estou correndo de ti. Ele fala: eu fui expulso da sua presença. Você quase ficava com dó dele. O abismo me cercou. Mas olha a condição de quem está, nessa dormência espiritual. Ele fala: as algas marinhas me cercaram a cabeça. A pessoa começa a ficar numa situação de apatia tão grande que a cabeça da pessoa, os pensamentos dela estão todos ali presos a esse lugar de morte que ele chama de Sheol. No entanto, tu fizeste subir, estou no 6, a minha alma de volta do Sheol, da sepultura. E eis quando a minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti. E a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira chesed, piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graça. O que prometi cumprirei fielmente, sim. Eis que, agora o que ele vai falar, Yeshua, salvação, vem do Senhor. Você sabe que o livro de Jonas, ele é o João 3,16 do Antigo Testamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante que no capítulo 2, na última linha, tem o nome de Jesus, porque Jesus sempre está no meio das coisas. Só tem 4 capítulos do livro de Jonas, e Jesus está ali no meio. Ele fala da salvação, e o próprio Jesus vai falar
que nenhum sinal vai ser dado àquele povo, a não ser o sinal de Jonas, que ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Mas a diferença era o propósito de Jonas dentro do peixe, o que Jesus fez, porque Jonas também vai para fora da cidade, querer ver o circo, né? Porque a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. Então ele foi para o lado de fora para ver se ia vir fogo do céu. Mas Jesus foi para o lado de fora para dar a sua vida por aqueles pecadores. Vocês estão me entendendo? Jonas não estava nem aí, ele queria mais é que todo mundo fosse morto. Ele não tinha misericórdia. E a semelhança com Jonas para por aí entre Jesus e Jonas. Então Deus prepara um peixe. E a palavra preparar no hebraico é maná, que significa, preste atenção, muito antes de Jonas ser preparado para Deus, Deus estava preparado para Jonas. Em outras palavras, para manter nossa sanidade, um dos nossos conceitos de Deus tem que ser que Ele é mais esperto do que nós. Não importa as escolhas que nós fazemos, A, B, C, D, E, F, G, nós sempre podemos confiar que Deus, né, Ele tem resposta para aquilo que nós estamos passando. Então, quando Jonas estava, né, se preparando para Deus, Deus já estava preparado. Por isso que ele diz, eu já preparei um peixe para Jonas. Quantos estão entendendo sobre o que eu estou falando? Ele sempre tem um caminho de volta. Ele sempre tem uma bifurcação na nossa estrada que nós podemos tomar. Então, Deus preparou um peixe para Jonas. E a gente lê a oração de Jonas, que não é de arrependimento, é uma oração religiosa. Ele fala tudo o que ele não faz e nem vive. Mas ele conhecia a letra. Eu vou mostrar para vocês que a oração de Jonas, ele vai citar uns 4, 5 salmos diferentes. Então ele sabia a palavra. Claro que sabia. E eu quero destacar, primeiro ponto, todos nós queremos que os outros vivam na maneira de Deus. Nós sempre queremos algo dentro de nós, que nós sempre estamos olhando se as pessoas estão vivendo o padrão de Deus, quando nós não estamos. Nós queremos saber se as pessoas são compassivas, misericordiosas, honestas, íntegras, se elas são boas para as outras pessoas, se elas são generosas. Todos nós queremos ver as pessoas agindo dessa forma. Queremos que elas ajam assim conosco. Quando há momentos que nós mesmos não agimos assim com elas. Queremos que sejam bons quando nós não somos bons. Queremos que elas nos perdoem, mas nós não perdoamos. Queremos que elas sejam generosas e nós não somos generosos. Portanto, um ponto de aplicação inicial na história de Jonas é nos perguntarmos, todos nós nesse lugar essa noite, onde queremos que as outras pessoas nos tratem de maneira diferente da qual nós estamos agindo? Aonde você quer que as pessoas te tratem de uma forma diferente da maneira como você está agindo hoje? Esse é o número 1. Segundo ponto, às vezes programamos nossa entrega a Deus para: depois que os meus planos estiverem feitos e realizados, eu volto. Depois que eu casar, eu volto. Depois que eu terminar minha faculdade, eu faço. Isso é o que Jonas faz. Não que Jonas não acreditasse em Deus. Não que Deus não fosse o Senhor de Jonas. Deus pediu para Jonas fazer algo que ele não estava disposto a fazer. Deus pediu para Jonas realizar algo que ele não queria. Você sabe que para viajar durante 1 ano, e a Bíblia é detalhista, ela vai te dizer que ele pagou a passagem. Jonas tinha dinheiro para ficar 1 ano aí passeando. Jonas diz: você sabe o que eu vou fazer? Eu vou para Jope, que significa formoso, bonito, formosa, bonita. E depois eu vou para Tarsis. Tarsis significa riqueza. Se você está sentindo cansado, isso é muitas vezes fabricado por causa do gás carbônico na sua máscara. Te aconselho a ir até o banheiro, respirar profundo
e voltar. Você vai dar o teu cérebro é oxigenado de novo. Amém? Né? Fica ali, ou troca a sua máscara, se você já sabe, a gente já tem avisado, vem com outra máscara. Não dorme não, porque isso foi o que Jonas fez. Você tem intimidade com quem está do teu lado e pode tocar, né? A tua esposa, teu marido, teu amigo. Dá um cutucão e fala, não dorme não, Jonas. Então, para viajar pelo mundo 1 ano, você tem que ter dinheiro, você tem que ter meios, você tem que ter oportunidade. Jonas está dizendo, sabe, Senhor, eu tenho alguns planos, e depois que os meus planos forem cumpridos, então eu volto e vou responder ao seu plano, se eu vou ou não vou cumprir. Talvez você também esteja nessa jornada. Talvez você esteja nessa jornada partindo de Deus. E talvez você já começou a diminuir o volume da sua consciência. Jesus não vai voltar agora. Que é assim que a gente vai lidando. Quando a gente quer fazer algo que não é a vontade de Deus, a gente vai justificando. O povo da igreja é assim, o Senhor sabe, as pessoas são desse jeito. E vai descendo cada vez mais para Jope, para dentro do navio, para o fundo do navio, até acabar dentro de um peixe. Então, este momento normalmente nos leva a um ponto em que não podemos imaginar o caos ou administrá-lo. Quando a gente vai querendo fugir de Deus, você chega num ponto onde tudo vira um caos e você não consegue mais administrar a tua vida, teus pensamentos, tuas emoções, a tua realidade. E então você tem que parar de correr. Porque a gente sabe que o dia do ajuste de contas, ninguém pode escapar. Ninguém vai escapar. Sabemos que a direção das nossas vidas está levando a isso. Não é que a gente não acredite em Deus. Nós estamos que nem Jonas. A gente só tem alguns negócios para fazer agora. Portanto, programamos a nossa rendição a Deus para, depois que eu concluir os meus sonhos, os meus planos, eu volto. Quanta gente eu escuto falar isso? Não, eu sei, um dia eu volto. Jesus já está me incomodando, daqui a pouco eu volto. E volta, não volta, porque você começa a dormir. Deus é generoso com a sua graça. Você olha a história de Jonas e cada passo da forma como Deus interveio, seja fornecendo um peixe, ou ordenando que esse peixe o vomite, ou para virar o coração dos ninivitas de volta a Deus. Você vai ver sempre Deus interferindo, agindo. Porque eles não esfolaram Jonas vivo quando Jonas chegou lá. Eles não fizeram isso. Seja Deus, Ele usa as circunstâncias, seja ungindo. O pior sermão que você vai ler na Bíblia foi o de Jonas. Tinha 5 palavras em hebreu, o sermão de Jonatas. Daqui 40 dias Deus vai destruir Nínive. Só isso. E eu particularmente acho que Jonas falava isso para não dar condição nem dos caras, porque ele não queria que os caras se arrependessem. Ele não fala nada, volte-se para o Senhor, e o Senhor vai ter misericórdia, se arrependam, pecadores. Não, ele fala assim, daqui 40 dias Deus vai destruir Nínive. Era o sermão de Jonas. Então você pode ver, até mesmo Deus ungindo o pior sermão já pregado na história dos profetas. Seja ele fornecendo uma mamoneira, seja todas essas lições, Deus é generoso com a sua graça. Você pode declarar isso? Deus é generoso com a sua graça. Mas Deus é cabal com a sua disciplina, Ele vai até o fim. Deus é generoso com a sua graça, mas Deus é cabal com a sua disciplina. Deus envia tempestades nas nossas vidas. Tempestades e peixes. Nunca para nos dar o troco, mas para nos trazer de volta. Agora vamos olhar para as Escrituras e eu quero te mostrar algumas coisas. De dentro do grande peixe, e curioso que essa semana saiu uma notícia, né, do homem que foi abocanhado por um peixe, né? Quem viu?
Você vê Deus aqui testificando. Que não seja você o próximo aqui em Ilha Aberta, está cheio de baleia. Dando um mergulho e termina no noticiário. Olha só. De dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Esse é o versículo 1. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. E aí ele diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Quantos de nós somos levados a clamar a Deus quando estamos na angústia? Como Deus tem que preparar tempestades e peixes para te trazer de volta. Quantos de nós é no tempo da angústia que voltaram para cá? Assim no livro de Jonas, Deus ouve e responde ao clamor desesperado de pessoas desesperadas. Agora, quão bom é Deus? Nós achamos que não tem como voltar para Ele. Nós achamos que, da forma como tratamos Deus e a nós mesmos, mas você vê no livro de Jonas e no restante da Bíblia, sempre há um convite constante da parte de Deus. Volte, volte, arrependa-se. E você sabe que a palavra voltar e arrependimento é a mesma palavra. Não importa o quão longe você tenha ido, existe uma maneira melhor de fazer as coisas. E então crises inesperadas em nossas vidas revelam quem realmente nós somos. As crises que nós passamos revelam quem somos nós. E esta é a conclusão para uma história de um homem que estava indo para o fim de uma rota comercial chamada Tarsis. E ele tinha opções, ele tinha dinheiro, ele tinha meios. Mas sabe, Deus disse para ele fazer algo. Deus queria que ele lidasse com a sua escuridão. Eu quero que você lide com essa escuridão. Você não tem que consertar. Você só tem que ir até Nínive. E ele diz, eu não vou fazer isso. Então ele vai para Jope, beleza, e ele vai para Tarsis, riqueza. Jonas foi em busca de beleza e riqueza. As tempestades também mudam a perspectiva do valor das coisas. Quando nós passamos tempestades, você pode ver que as coisas também mudam o seu valor. Eu sou prova disso. Quantas coisas tinham valor para mim, que quando a tempestade do câncer na vida do Sebastião chegou, as coisas que tinham valor não tinham mais. As tempestades mudam o valor das coisas. Você já passou por algo e depois de passar por isso, você percebe que o que era importante não é mais? Quantos já passaram por algo? E depois que passaram essa tempestade, você disse, nossa, aquilo tinha uma importância para mim, mas agora não tem mais. Crises inesperadas nos forçam a lidar com quem realmente somos. Elas reavaliam o valor das coisas nas nossas vidas. E às vezes nós precisamos que isso aconteça. Para dar valor à família, para dar valor à vida, para dar valor à saúde, para dar valor à liberdade de adorar a Deus que nós temos. Para dar valor ao teto, à comida. Quantas vezes nós precisamos de tempestades para dar valor? Crises inesperadas expõem a nossa falta de fé. E esse é um ponto fraco que talvez todos nós precisamos lidar. A gente pensa que tem fé, até que enfrentamos algo maior. Sabe, é uma história incrível de Jesus com seus discípulos. O mar também fica de ponta cabeça e Jesus também está dormindo. E os discípulos vão até ele e falam, mestre, não te importa que todo mundo vai morrer aqui? E sabe o que é engraçado? Porque na versão hebraica desse evangelho está escrito assim, você nem se importa se estamos eternamente separados de Deus? Concorda que eles estão exagerando? Porque não é isso que estava acontecendo. Mas quando a gente está no meio de uma tempestade, a gente exagera um pouco as coisas. A nossa visão é exagerado. Muda a perspectiva.
temos a tendência de transformar coisas pequenas em algo grande. Eu não me recordo se eu já disse isso para vocês, mas vale a pena dizer. Em crises e momentos assim, a gente costuma ficar com raiva. E quando você está com raiva, você libera uma enzima. Na verdade, essa enzima se chama, noradrenalina, adrenalina. Socorrei em línguas, né? Noradrenalina, adrenalina. Você libera. Mas você sabe que quando você libera essa enzima do seu cérebro, ela diz para todo o sangue que você tem no corpo, ela ir para algum grupo de músculos específicos, musculares. Porque você vai se preparar para lutar, para correr, ou para lutar e correr, né? Ou você luta, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É assim, você luta ou corre. Então, olha como é a nossa fisiologia. Quando você está com raiva, você libera essa enzima. E ela vai avisar para o teu cérebro, para pegar todo o teu sangue e levar para os seus músculos, para você ter essa explosão, dar um gás. Agora, se o seu cérebro está 25% menos oxigenado, você imagina o seu QI para onde vai. Toda pessoa, quando está com raiva, ela se torna um retardado discutindo. É ou não é? Você fica irracional. Isso tem resposta fisiológica. Então você imagina um casal brigando, são dois retardados batendo boca. Por quê? O teu sangue está todo nos teus músculos. Tua cabeça não está pensando. Agora é a hora que você não cutuca ninguém. Nem olha, você disfarça, finge que não é com você. É isso que acontece. Então, quando você perde 25% do seu QI, você está perto de se tornar um retardado. Os peixes e a tempestade te fazem lidar com quem você é de verdade. Eles mudam o valor das coisas e eles expõem a nossa falta de fé. Quando nós estamos passando, ou outra pessoa por algo, e vemos a fé que elas estão exibindo, o que acontece conosco? Quando você está passando por algo, ou vê alguém passando por algo, você lembra dos marinheiros? Eles começaram a demonstrar fé, porque a única oração que você vai ver Jonas fazer, depois dos marinheiros terem orado, é dentro da barriga do peixe. Ele não orou em nenhum momento antes. Mas quando você vê numa situação, alguém que está lutando contra um câncer, demonstrar ter muita fé, a pessoa está em paz, ela acredita que vai ser curado, ela está firme em Deus. O que acontece com a gente quando nós vemos isso? Nós também temos que nos mover. Quando eu vi o Sebastian ter aquela força, aquela serenidade, aquela confiança em Deus, quem via, você assiste um filme sobre a fé de alguém, você vai lá e assiste superação, a mãe, o menino cai lá no gelo e ela fica ali orando e declarando, vai viver, vai ressuscitar, não vai morrer. Você sai de lá dizendo, meu Deus, eu reclamo de pouca coisa. Quantas vezes as pessoas vinham até nós, amor, e diziam assim, cara, eu não tenho problema. Quando você está lutando para ver um filho com câncer ser curado, as pessoas ficam com vergonha de reclamar por causa de dinheiro, de reclamar por causa de problema. Como que aquele casal está firme? Como que estão de pé? Como que eles sorriem? Como que eles vêm para o culto e têm um sorriso no rosto e adoram a Deus? E eu estou bravo com Deus, eu estou com raiva. Quando a gente vê a fé de alguém, nós somos movidos. Portanto, as tempestades revelam falta de fé, mostrando a fé dos outros. Você já viu a generosidade de alguém que expôs a sua ganância? Você já viu a falta de fé de alguém, a fé de alguém que expôs que você não tem fé? As tempestades que nós passamos mostram a fé do outro. Quantas pessoas, quando veem atos de generosidade, na verdade mostra a ganância que está no coração delas, porque elas são incapazes de serem generosas. Vamos
parar de andar, por favor? Se não for necessário. Tempestades e peixes expõem as coisas que precisam ser mudadas. Crises inesperadas revelam quem somos. Quando você lê a oração de Jonas, ele cita os Salmos 18, você é minha angústia, eu chorei a você em minha angústia, o Salmo 120, ondas e arrebentações estavam vindo contra a minha cabeça, esse é o Salmo 132, eu estava lá no profundo, no reino dos mortos, esse é o Salmo 120, você me trouxe da cova, esse é o Salmo 30, e a salvação vem do Senhor, esse é o Salmo 3, olha quantos salmos Jonas citou na sua oração, e às vezes você precisa guardar que o peixe é exatamente o que te ajuda a lidar com essas coisas. Porque nós temos a tendência de pensar que Jonas precisava ser resgatado do peixe. Na verdade, né, é assim que as professoras da escola dominical ensinam. Deus resgatou Jonas dos peixes. Mas quando você lê Jonas, a verdade é outra. O que aconteceu foi que o peixe, né, a tempestade, a crise salvaram Jonas de si mesmo. Essa é a história real de Jonas. A crise, a tempestade e o peixe salvaram ele de si mesmo. Ele não precisava ser salvo do peixe. O peixe estava ali para salvar ele. Às vezes a barriga do peixe é exatamente o que te faz cair na real. Foi quando ele estava lá dentro da barriga do peixe que ele caiu na real. O peixe, a crise, são coisas que Deus põe em perspectiva na sua vida. Mudaram o valor das coisas. Quantas vezes, eu sou prova disso. O peixe, a tempestade, a crise colocou a minha vida em perspectiva. Me fez com que eu desse valor real àquilo que é verdade, que é importante de fato. Isso levou de volta a palavra. Jonas não precisava ser salvo dos peixes. O peixe estava ali para salvá-lo. O peixe trouxe salvação para ele. Como nós lemos em 2 versículos 9 e 10, que diz: sim, eis que Yeshua, a salvação, vem do Senhor. E Iavé deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Cara, isso saltou aos meus olhos. Sabe por quê? Porque Apocalipse diz assim: a mornidão espiritual é um grande perigo para o cristão, pois se traduz num caminho de apatia, voltado para si, de egoísmo, de pouco compromisso e sem fé. Apocalipse 3,15 diz: conheço as tuas obras, não és nem frio e nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Mas como você é morno, eu vou te vomitar. Jonas foi vomitado porque ele era morno. Pegou a revelação? Jonas foi vomitado porque ele era morno. Senão ele teria sido arrancado, teria sido transladado, teria aparecido em outro canto. Deus estava mostrando como você pode ter um encargo profético, como você pode ser alguém com um chamado de Deus, mas ir descendo tanto, se desligar de Deus, nós cristãos, ao ponto que você perde a sua identidade e vive uma mornidão espiritual. Jonas era uma vida com grande potencial que estava sendo desperdiçada. Ele era aquele um talento que não multiplicava, ele enterrou. Você lembra quais foram as palavras do cara que enterrou um talento? Ele fala: eu sei que o Senhor é Deus severo, que colhe onde não plantou. Jonas vai falar a mesma coisa. Ele fala: sabe por que eu fugi? Está na tua Bíblia. Jonas não fugiu porque tinha medo de morrer. Eu já te disse que ele morreu. Ele vai pedir para morrer várias vezes. Ele fala: eu fugi porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Porque ele queria que aquelas pessoas fossem eliminadas. A visão de Jonas era tão distorcida que ele não podia lidar com a abundante graça que há no coração de Deus de perdoar o pecador. Quantas pessoas religiosas não conseguem lidar com o fato de que Deus pode fazer por alguém algo sem aquela pessoa tipo assim: mas por quê?
Eu estou aqui, me dedico 30 anos no evangelho, e o cara chega amanhã e tem a mesma coisa que eu. Jonas, nós somos o Jonas. Jonas não é a história do cara no peixinho, não. Por favor, Elisa, nunca mais ensina no ministério infantil um bonequinho dentro de um peixe. Quando for falar assim, olha, Deus, fala não. Quando a gente foge do propósito de Deus, Deus precisa mandar um peixe para salvar você. Deus precisa mandar uma tempestade para te trazer de volta. Deus precisa trazer um vento forte para que você dê valor ao que realmente importa. Jonas fala da nossa vontade de pensar que Deus não sabe o que Ele está fazendo. E Deus o tempo todo está no livro de Jonas dizendo, volta, 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 volta para o centro da minha vontade. O único lugar seguro, eu canto e falo isso para vocês direto, é o centro da vontade de Deus. Às vezes, tempestades são exatamente o que nos salva. Você sabe que a cidade de Nínive levava 3 dias para percorrer. O cara ficou ali dando aquela palavra, e ele não deu nenhuma palavra, como eu já contei para vocês, para que provocasse arrependimento naquelas pessoas. Você sabe quem vai ser profeta de novo? O rei. Se você pega o 3, versículo 6, diz assim, quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação, de tudo o que acontecia na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Me parece um profeta fazendo algo, não parece? Mas não é Jonas, não. Jonas está sentado do lado de fora na arquibancada esperando ver a cidade pegar fogo. Esse é o rei. E então proclamou em Nínive, eis que por decreto do rei e dos seus nobres, fica proibida a homem, animal, boi, ovelha, comer qualquer coisa. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, que a gente não vê em Jonas. Tanto as pessoas como os animais, todos os cidadãos, orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte a face para nós. Não era o que o Jonas tinha que pregar? Jejuem, se arrependam, se cubram de cinza. Quem sabe Deus se volte para vocês. Quem sabe Ele seja misericordioso com vocês. Mas Jonas não disse isso. Jonas só andava e falou assim, olha, daqui 5 dias está contadinho, já era. E os caras por quê? Dançou, nenê. Ele não deu satisfação, ele não falou, olha, sabe por quê? Porque vocês têm sido maus. A malignidade de vocês. E como a igreja está se tornando um Jonas, pensando que todo mundo no mundo merece queimar. Como nós somos Jonas religiosos, dizendo, eu sou cristão, eu amo a Deus. E não faz nada, não é generoso. Não abençoa com nada, não ajuda com nada. Não está preocupado com Nínive vindo para o inferno. Estão lá dizendo assim, não, eu sou aqui, eu estou muito bem aqui. Eu sou hebreu, eu sou cristão, eu temo o Senhor. Teme por que não faz nada? Jonas. Somos Jonas. Com atitudes de Jonas. Todo mundo na minha escola pode ir para o inferno. Todo mundo na minha faculdade pode ir para o inferno. Aliás, todos os meus vizinhos podem ir para o inferno. Aquele povo que só toca funk o dia inteiro. Tomara que vá mesmo. Não estou falando dos meus, não. Mas é assim que a gente faz. É assim que nós agimos. Quantos de vocês já não disseram, Senhor, me salva de perder meu emprego? E justamente Deus teve que trazer o desemprego para que você começasse seu próprio negócio. Você nunca iria começar o seu próprio negócio se permanecesse ali. Estão comigo? Às vezes a tempestade que você está passando, você está reclamando e é o peixe que vai te salvar. É aquilo que vai te colocar onde Deus quer que você esteja. E nós somos Jonas. Se perder o emprego é o que te impulsiona.
Quantos de nós não estamos aqui porque a crise, a perda que passamos te trouxe de volta para Deus, ou te trouxe para Deus? Foi a minha perda que me trouxe para Deus, foi a crise que me trouxe para Deus, e assim com todos nós. Foi a crise no teu casamento, foi a tua depressão, foi as tuas emoções, foi o teu sentimento, a tua vontade de morrer, de se matar. Foi o vazio. Tempestades e peixes. É porque estamos fugindo da presença do Senhor. Jonas tentava se afastar da presença de Deus. E quando a gente lê o resto do livro de Jonas, é só entre Deus e ele. Você me jogou nas profundezas, você me jogou. Quem atirou Jonas ao mar? A desobediência dele. Mas quando nós estamos no meio da crise, a gente sempre culpa alguém. E quanta gente também passa a enxergar claramente quando está no meio da tempestade. É quando a visão volta. Meu Deus, até onde você precisa chegar para perceber que as tuas atitudes estão te levando para um abismo? Precisamos de tempestades e peixes. Você sabe, eu vou contar uma história aqui. Eu fiz até um vídeo engraçado com a Duda, né? Que não pode dar a lei da palmada. A lei da palmada impediu você de perceber muita coisa como Deus age. Porque a Bíblia diz que se você está sem correção, você não é filho, você é bastardo. Mas quem aqui o pai usava o chinelinho e o cinto? Quem aqui sabe que precisava do chinelo? Não estou falando quem era espancado, eu estou falando quem apanhava, tá bom? Aquela correção. Quem aqui? O pai usava o chinelinho e o cinto. Quem aqui, agora você só abaixa a mão se você não concorda, tá? Quem aqui acha que não merecia? Viu? Todo mundo aqui está convencido que precisou daquela chineladinha e daquele cinto. Meu filho, peixe e tempestade na vida é o cinto de Deus para nós. Porque o pai dava uma bem dada. Na próxima, ele só fazia assim, ó. Na hora, se endireitava. Quando eu sou órfão, e eu tenho orfandade, eu nunca consigo ver a bondade de Deus me corrigindo. Porque às vezes eu preciso daquela tempestade para não acabar me matando. Teu pai muitas vezes teve que te dar a chinelada que você tomou para você não acabar viciado, para você não acabar preso, para você não acabar fazendo umas escolhas. Você está me entendendo? O problema é que as pessoas pegam isso e confundem com gente que é espancada dentro de casa. Deus fez uma área acolchoada. Tem gente que é vegano, né? Não tem carne, mas ainda assim Deus... Mas é para te trazer de volta. Amém? Precisamos de tempestades e peixes como cintos em nossa vida. Então, muitas vezes Deus precisa assim, Vanessa, vou ter que usar aqui minha correção com você. Eu, não, Senhor, tudo bem, fala, o teu servo te ouve. Em nossa aflição, não clamamos por aquilo que buscamos. Você já parou para prestar atenção nisso? Quando você está no meio da aflição, você nunca fala, Deus, eu clamo pelo meu carro zero. Na tua aflição, quando você está no meio de uma tempestade, você clama por Deus. Vocês estão comigo? Na aflição, ninguém clama pelas coisas que te fizeram se afastar da presença de Deus. Ah, fulano, fulana, ciclano, beltrano, dinheiro, reconhecimento, status, eu não sei. Na aflição, não clamamos pelas coisas que buscamos, clamamos por Deus. Existe algum lugar na sua vida que Deus precisa que você seja resgatado? Pensa nisso. Existe algum lugar na sua vida que eu preciso que Deus me resgate? Existe algum lugar na minha vida que eu olho e digo, Deus, eu realmente preciso que o Senhor me resgate disso? Existe alguma maneira
De Ele realmente, nisso que você está vivendo hoje, Ele já está te resgatando? Talvez você perceba enquanto eu prego, aquela sensação de que Deus já está resgatando você. Que Ele está salvando você. Talvez Deus está te forçando a lidar com o seu verdadeiro eu, com quem você é de verdade, com o seu egoísmo, com a sua manipulação, com as suas mentiras. Talvez Ele traga as coisas à tona. Talvez Ele precisa trazer emoções à tona que você tenta esconder há anos. Porque você não avança enquanto isso não for tratado. Você não sai do lugar. Talvez hoje Ele está te chamando. Você precisa ir a Nínive, nomear a sua escuridão. Você precisa ir para esse lugar e nomear o que tem, aonde eu quero te levar. Olha só. Talvez a coisa da qual você precisa ser resgatado seja exatamente o que Deus está usando para resgatar você. O que você está vivendo hoje é justamente o peixe que Deus mandou para resgatar você. Há algo na sua vida que precisa ser mudado de valor. Sabe, não se sente mal. Jonas foi um dos heróis da fé. Mas tudo na vida de Jonas precisava ser mudado de valor. Tudo. Jonas era um fanático racista. Ele odiava os ninivitas. Ele não era legal. Na verdade, ele queria que Deus destruísse um grupo de pessoas 4 dias depois de ele ter sido resgatado da barriga de um peixe. A Bíblia diz: misericórdia quero e não sacrifício. Esse é o coração de Deus. Jonas tinha sido salvo e resgatado da barriga de um peixe. E 4 dias depois ele está falando: olha, o Senhor me salvou, mudou minha vida, mas com o resto manda fogo. Egoísta, ingrato. Você não pode comemorar a sua libertação de um peixe esperando que as outras pessoas sejam engolidas. Todo o motivo pelo qual Jonas não queria que Deus fosse bom com aquelas pessoas é porque eles eram assírios e não judeus. O que na sua vida, o peixe ou a tempestade, estão aí para fazer você mudar os seus valores? Não atravesse a sua tempestade sem deixar Deus mudar você. Eu quero fazer uma última pergunta. Existe algo em mim, existe algo em você que precisa ser engolido a fim de te fazer novo? Jesus comparou os 3 dias de Jonas no peixe aos 3 dias no túmulo. Em outras palavras, às vezes as coisas precisam ser engolidas para que sejam feitas novas. Jesus disse assim: se o grão não cair na terra, fica só. Mas se ele cair, ele dá muito fruto. Eu vim hoje aqui numa progressão de pensamento. Uma maneira de mover essa igreja de um lugar para outro lugar. Eu espero que essa palavra tenha sido uma bênção para você. Mas a verdade, vocês sabem que eu estou fazendo aniversário. E hoje eu até falei para a Rebeca e para o Júnior, quando eles me ligaram, eu falei assim: eu estou em crise. Porque essa palavra não foi para vocês. Eu espero que muitos de vocês tenham se identificado. Essa palavra foi para mim. As pessoas têm o costume de pregar sempre achando que é para o outro. Eu estava de joelhos no gabinete, a Duda estava comigo orando. E eu falei: nossa, essa palavra é difícil, filha. E ela falou: mas por quê? Eu falei: não, porque eu sou um Jonas. Ela falou: não, você não é. Eu falei: filha, nunca você vai pregar algo que primeiro não é para você. Ela pregou, acho que sobre ir profundo. Eu falei: tenha certeza que se você diz que precisa ir mais profundo, Deus quer te levar mais profundo. A primeira pessoa a ter que ir mais profundo é você.
Nós somos Jonas, sempre achando do outro. Eu falei, Deus, aonde eu estou fugindo da tua vontade? Aonde eu me tornei religiosa ao ponto de achar, eu sou pastor, eu sou uma cristã, eu temo a Deus e na verdade não me preocupo mais. Será que existem áreas na minha vida que o meu coração não tem mais chorado pelas outras pessoas? Não tem se compadecido das outras pessoas? Eu espero que estejamos dispostos a reaprender o amor de Deus. Porque eu recebi uma resposta tremenda essa manhã sobre luz e escuridão. E sobre não culpar as pessoas pelo lugar onde nós estamos. Em nenhum momento Jonas senta e fala, a culpa é minha. Tudo isso aconteceu por causa das minhas más escolhas. Minha última pergunta para você é, seja o que for que você está passando, em termos de peixes, tempestades e crises inesperadas, o que você vai ganhar com isso? O que precisa mudar? O que precisa ser movido? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus nos trouxe essa noite aqui para refletir. Quais áreas na sua vida você precisa que Deus resgate você? O que é que você está vivendo hoje que você sabe que foi a forma como Deus encontrou para salvar você de você mesmo? A história de Jonas é sobre um resgate de um homem de si mesmo. Deus não estava resgatando Jonas por simples e pura bondade. Estava resgatando Jonas dele mesmo. Quais áreas na sua vida Deus quer que você mude o valor? Aonde você fala de fé, mas não anda em fé. Aonde você fala de generosidade, mas é ganancioso, gananciosa. Aonde você fala de amor, mas não é misericordiosa, não é misericordioso. O que precisa mudar? O que precisa ser movido dentro de você? O que precisa ser engolido para que algo novo aconteça? Porque você crê em Deus. Você está disposto a dizer, Deus, isso é o que eu preciso. Isso que eu estou vivendo hoje é o que eu preciso para ser renovado. Eu pensei, Senhor, que era do peixe que eu precisava ser salvo. Mas na verdade o peixe está me salvando. Na verdade essa crise no meu casamento está me salvando. Na verdade esse problema financeiro está me salvando. Eu vim aqui para te pedir para me salvar. Mas se o Senhor não me deixa entrar num momento de angústia, doença, enfermidade, deficiência, eu jamais voltaria para ti. Eu quero te abençoar essa noite com coragem para lidar com essas coisas, de forma que alguns lugares se chamam exortação. Então eu te exorto e eu te desafio a parar um momento, a você olhar fundo e não desperdiçar a crise. Não desperdice a sua crise. Não desperdice esse lugar, essa barriga do peixe que você está agora. Muito provavelmente você não precisa ser salvo da crise. Provavelmente essa crise está salvando você. Eu te abençoo essa noite para encontrar o amor de Deus, mesmo numa crise. Eu te abençoo nesta noite para que você lide com a escuridão.
Com os olhos fechados, vamos orar juntos. Senhor, nós te amamos e te honramos. Proclamamos que o Senhor é Rei, que o Senhor é Deus. Senhor Jesus, eu te dou a minha vida nova e renovada. Eu te peço, seja meu Senhor Jesus. Perdoe-me pelos lugares da minha vida, porque eu diminuí o volume da sua voz na minha consciência. Que eu nunca mais diminua o volume da sua voz. Senhor, deixe o seu Espírito falar fortemente dentro de mim. Nesse momento, nessa noite, nesse lugar, nessa casa, eu peço que o seu Espírito comece a falar ao coração dessas pessoas. Que haja uma bravura, que venha uma bravura sobre este lugar, para que eles nomeiem a escuridão, para que eles lidem com ela, de modo que você não continue passando por peixes e tempestades, vez após vez. Nessa noite, lide com isso. Senhor, agora mesmo eu oro para que o Senhor fale baixinho no coração das pessoas. Isso é o que precisa ser feito novo, filha. Isso é o que precisa ser feito novo, filho. Um escritor posteriormente disse assim: Deus faz novas todas as coisas. Então deixe um espírito de novidade tomar conta de você. Eu preciso de um coração novo, Jesus. Eu preciso de um novo espírito. Eu preciso de um novo compromisso de viver na luz. Deixe isso pairar sobre você. Jonas tinha tudo para ser uma voz do Espírito Santo como pomba, mas ele era a religião presa na letra. Ele é aquela pomba que foi e voltou sem a promessa. Deixe o Espírito Santo vir sobre você. Deixe ele pairar sobre você. Deixe ele inundar você. Senhor, você faria novas todas as coisas em mim essa noite. O Senhor poderia visitar os lugares profundos dentro de mim. Obrigado, Jesus, pela crise. Obrigado pelos meus peixes. Obrigado pelas minhas tempestades. Eu quero tirar o máximo proveito disso. Que as minhas lutas, que o meu sofrimento, que a crise, que o peixe, a tempestade inaugure algo criativo, inaugure vida e novidade no Espírito. A história de Jonas, sabe como termina? Termina com Deus dizendo para Jonas: Jonas, porque Jonas fica irado muitas vezes. Ele fala: por que você está enfurecido? Porque a pessoa religiosa, ela fica sempre enfurecida quando toca nas coisas materiais. Ela não fica enfurecida quando toca na vida de outra pessoa. Ela fica enfurecida quando toca no que é dela. Jonas ficou enfurecido quando a lagarta comeu a mamoneira. Ele não gastou nada naquilo, era graça de Deus. Um dia estava lá, no outro dia não estava. E ele falou: me mata. Ele vira para Deus, Deus fala assim: você está com raiva? Ele fala: eu estou irado, prefiro morrer. Gente do céu, quantas pessoas! Eu prefiro morrer. E aí Deus fala: Jonas, não teria eu misericórdia de 120 mil pessoas que se arrependeram dos seus maus caminhos?
E assim termina o livro de Jonas. – 48 versículos. Que na verdade são um espelho para cada um de nós. Sabe o que o livro de Jonas é? Um espelho, mostrando a nossa parte feia, mostrando a nossa pequenez. Quantas vezes a gente murmura, quantas vezes a gente reclama de tudo que está vivendo. Ai, porque eu perdi isso, porque sumiu aquilo, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Ah, porque se Deus fosse bom. Talvez Deus está chamando a sua atenção e as vidas que estão se perdendo. Você não está nem aí. Está tão preocupado com algo tão pequeno, quando o que realmente tem valor. Você não tem mais chorado pelos teus amigos. Você não tem chorado pelos teus familiares. Somos Jonas. Eu sou um Jonas. Falei, nossa Deus, meu aniversário. Cheguei em crise. E essa é a bondade de Deus. Não foi um tapa nas minhas costas. Ai, que lindinha que você é. Eu terminei falando, Deus, eu não quero ser um Jonas. Perdido dentro de casa. Deus fala a mesma coisa com os teens. Vocês são Jonas. Os amigos de vocês estão indo para o inferno. Vocês vivem separando as pessoas. Vocês mesmos expõem os amigos de vocês. Fofocam sobre as pessoas. E ele fala, vocês não têm pena, misericórdia, porque eles não estão mais aqui. Porque eles se perderam. Jonas! Líderes, não quero mais célula na minha casa. Jonas! Jonas! Olha o meu problema, olha a minha vida, olha as minhas dificuldades. Seja grato por elas. Você só não se perdeu por causa dessa crise. Você só está aqui por causa que está tudo dando errado. A gente quer ir para Tarsis. Todo mundo quer ir para a riqueza. Jonas, dispõe-te, levanta, porque a visão de Deus que Jonas perdeu são vidas. São vidas, são vidas. É uma ilha bela inteira. Os pretinhos, Jonas, cadê os amiguinhos de vocês? Casados, Jonas, cadê os outros casados? Cadê os outros amigos? Nós somos Jonas. Ah, é tão pesado. E Deus fala, essa é a minha bondade. Mostra a tua escuridão para Deus. Porque ser vomitado do peixe não é bondade, é mornidão. Só é vomitado da Bíblia quem é morno. Jonas não foi aprovado. Era Deus expondo o coração de um morno. Eu sou hebreu, eu temo a Deus. Morno, morno, morna. Deus precisa. Nós precisamos pedir, Deus, obrigado por essa crise. Mas não queremos sair Jonas desse lugar. Nós queremos sair como Jesus saiu.
em poder e em vida para ganhar vidas. Em poder e em vida para ganhar vidas. Eu não posso me pedir para me ficar de pé, porque eu já estou de pé. Eu sou o primeiro Jonas a se colocar de pé. Mas se você entende que você é um Jonas, eu quero te convidar a se colocar de pé. A gente fica adiando. Não, quando acabar isso eu faço. Quando acabar isso eu falo. Quando eu tiver essa oportunidade eu prego. Não, semana que vem, cadê os nossos amigos? Cadê os nossos familiares? Cadê os casais que nós convivemos? Cadê aquela fome do trabalho? Você conhece Jesus, Ele te ama, Ele tem o melhor para você. Os pensamentos dele não são os teus. Essa crise que você está passando é a bondade de Deus para que você o conheça como eu o conheci. Nós vamos adorar a Deus. Derrama teu coração a Ele. Derrama o teu coração a Ele. Em nenhum momento Jonas assumiu a responsabilidade. Eu errei. A culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é do outro. Não, é minha mesmo, Deus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração. As áreas que precisam ser engolidas. As áreas dentro de nós que precisam ser engolidas. As coisas que precisam do valor correto. Mostra para mim, Jesus. Mostra para mim, Espírito Santo. Mostra para mim, Espírito Santo. Vamos adorar a Deus. Como pode me amar, Deus, conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que
braços abertos, como alguém que esqueceu. Doce Espírito Santo, nós te agradecemos, nós te agradecemos. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não desistir de nós. Nós podemos sentir o seu amor. Nós podemos sentir o seu imenso amor. Nós podemos sentir, Senhor, as ondas de amor nesse lugar invadindo o nosso coração. Quem é muito perdoado, muito ama. Quem é muito perdoado, muito ama. Quem é muito perdoado, muito ama. Quem é muito perdoado, muito ama, muito ama, muito ama, muito ama, muito ama. Me leva pra casa. Vocês. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. Antes de nós orarmos o Pai Nosso, eu vou só fazer uma oração, um pedido de oração que entrou aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, como igreja, como corpo, como família, orar pelo Senhor Samuel Silas Gonçalves, Pai. Senhor Deus, nós colocamos a vida do seu Samuel diante de Ti. Nós colocamos sua esposa, Maria, sua neta, seus netos, Davi, a Lívia, Senhor Deus Pai, os seus netos. Nós colocamos, Senhor Deus Pai, toda a família, toda angústia no coração dessa família. Nós te apresentamos agora o leito da UTI. Nós oramos, Senhor Deus, por uma intervenção dos céus naquele lugar. Visita agora o Hospital Mário Covas, Deus. Visita, Senhor, aquele lugar, Deus, Pai, em nome de Jesus. Libera o teu fôlego de vida ali, Senhor. Nós profetizamos vida naquele lugar. Nós profetizamos vida sobre o Senhor Samuel e sobre aqueles que ali estão. Senhor, visita agora os pulmões. Visita agora, Senhor, Deus Pai, o seu sistema, Senhor, arterial. Deus, em nome de Jesus, Senhor, Deus Pai, visita os seus órgãos. Nós repreendemos toda a falência dos seus órgãos. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, agora toda a replicação desse vírus, nós declaramos agora que cesse. Que em nome de Jesus seja curado. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos seu Samuel seja curado. Espírito de ressurreição e vida venha sobre o Senhor agora. Venha sobre aqueles que estão internados. Venha sobre aqueles que estão hospitalizados. Que os ossos, Senhor, recebam força. Que o Senhor visite os músculos. Que o Senhor visite os órgãos, coração, pulmão, mente, fígado, sejam todos visitados, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo agora invada o Hospital Mário Covas, Pai, por onde ele passar, Senhor Deus Pai, os doentes, os enfermos sejam curados, os quebrantados sejam tocados, Pai, Senhor Deus, que haja uma visitação sobrenatural do teu Espírito naquele lugar, Senhor. Vem com novidade de vida também sobre nós, Deus. Vem com novidade de vida também sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-os, Deus, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus. Nós temos uma homenagem para a pastora, que hoje é aniversário dela, amém? E aí eu gostaria que agora você se assentasse.